Oi, eu sou a Emily Severo e, em parceria com a minha colega Natália Mariana de Oliveira, nós desenvolvemos o projeto Avaliação de Propriedades Mecânicas de Blendas PP-PDM com adição de resíduo de EVA da indústria calçadista para aplicação em para-choques. A nossa orientadora é a Xana Andréia da Silva e nós somos alunas do curso técnico de Química da Fundação Liberato. Bom, o tema do nosso projeto é avaliar a adição do EVA proveniente da indústria calçadista em blendas de PP e PDM para aplicação em para-choque e, assim, averiguar as propriedades mecânicas obtidas. Somente no ano de 2019 foram produzidos mais de 950 milhões de sapatos no Brasil, e grande parte deles possuía solas, entressolas ou palmilhas de EVA. A alta produtividade, somada com o aumento do consumismo, resulta em um aumento na geração dos resíduos. E os grandes vilões nesse caso são os resíduos do recorte de chapas expandidas de EVA. São resíduos que têm grande dificuldade de reaproveitamento por serem reticulados e, por esse motivo, vão em grandes toneladas para os aterros. Então, por conta desses diversos fatores, a gente buscou minimizar a produção desses resíduos e chegou ao seguinte problema: qual a concentração de EVA resíduo que possui as melhores propriedades mecânicas para aplicação em para-choque? Portanto, surgiu como hipótese da nossa pesquisa que a integração do resíduo de EVA resultará em amostras com as propriedades adequadas para o reaproveitamento em para-choques, e que também, quanto menor a granulometria dos grãos de resíduo, melhor as propriedades obtidas. Portanto, como objetivo da nossa pesquisa será analisar as propriedades mecânicas das blendas de PP e PDM com as concentrações variadas do resíduo de EVA. As concentrações serão 0, 5, 10, 15 e 20%. E também, como objetivos específicos, analisar as propriedades mecânicas do composto de prova obtido, que será por ensaio de tração, resistência ao impacto isode e ensaio reológico. Além disso, também, avaliar a influência do tamanho dos grânulos nas propriedades mecânicas obtidas. Bom, agora um pouco sobre as características do EVA. Ele é um copolímero formado pela reação entre o etileno e o acetato de vinilo. Ele é um termoplástico e é muito utilizado na produção de chapas reticuladas e expandidas. Bom, o teor de acetato de vinilo ele define muitas características do EVA e considera-se EVA de baixa concentração aquele que tem até 20% de acetato de vinilo e alta concentração aquele que tem de 20 até 50% desse composto. Na fabricação das chapas reticuladas e expandidas, utiliza-se teores de 18 a 28% de acetato de vinilo. À medida que esse teor ele aumenta, as propriedades elas tornam-se mais próximas à borracha ou PVC. Entretanto, quando esse teor é menor, as propriedades elas são mais similares ao polietileno de baixa densidade. Os resíduos de EVA, eles vêm nesses recortes das chapas expandidas. Por isso, primeiro, para poderem ser reutilizados, eles precisam ser moídos. E uma pesquisa que já realizou essa moagem, ela determinou que o custo energético da moagem corresponde a menos de 5% do que comprar um EVA virgem. Além disso, em outra pesquisa, o EVA modificado foi utilizado como um agente tenacificante aos termorrígidos. Em outra pesquisa também, determinou que a diminuição da granulometria resultou em um aumento à resistência à tração. Bom, agora um pouco sobre os para-choques. Eles não têm o objetivo direto de proteger os passageiros, mas sim de proteger os componentes do carro. Os polímeros, eles vêm chamando muita atenção desse setor porque eles têm uma ótima relação de custo-benefício. Além disso, os polímeros mais utilizados são polipropileno, poliéster, olefinas termoplásticas, entre outros. Ressalta que sempre se procura o equilíbrio de resistência ao impacto e rigidez. Bom, agora um pouco de informações sobre as blendas de PP e PDM. O setor automobilístico, ele busca por tenacidade.
para isso ele faz um processo de tenacificação e utiliza modificadores de impacto. Comumente utilizados são o EPM e o EPDM. Vale ressaltar que o EPDM, junto ao PP, ele encontra um balanço adequado e também resistência mecânica, resistência ao impacto e rigidez. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a metodologia do projeto. O resíduo de EVA escolhido foi proveniente do corte do material expandido de EVA, que foi adquirido em fábricas de Novo Hamburgo. Esse resíduo ele precisa passar primeiro por um processo de moagem. Por isso, nós iremos utilizar um aglomerador com velocidade de 1.800 rotações por minuto e, ao final do aglomerador, será retirado com uma peneira com granulometria de 1,8 milímetros e outra com 1,6 milímetros. Processamento do polímero. A gente vai utilizar o processo contínuo de moldagem por extrusão. Nós não vamos utilizar o método de injeção, porque tende a entupir o equipamento. Seguiremos as normas da ASTM e realizaremos 7 alimentações. Após obter os polímeros, nós iremos realizar ensaios com os corpos de prova, seguindo os parâmetros da ASTM. O primeiro ensaio será o ensaio mecânico de tração, que vai testar a deformação da amostra mediante uma força gradativa crescente. O segundo ensaio é a resistência ao impacto isoide, que tem disponível na Fundação Liberato. E o terceiro ensaio é o ensaio reológico, reômetro de torque, que irá analisar a massa fundida ou amolecida das blendas de PP, PDM, EVA 5% puro e PP, EPDM, EVA 5% reciclado, nas condições adequadas de calor e cisalhamento. E a nossa análise de dados e resultados vai ser baseada em comparar os resultados obtidos entre os corpos de provas e os parâmetros exigidos pelos fabricantes. Após realizada essa comparação, nós faremos uma média aritmética entre as amostras que serão feitas em triplicata e também mostraremos o cálculo do desvio padrão. Criaremos também diversos gráficos, incluindo a curva tensão-deformação, os gráficos de tenacidade versus concentração, módulo de elasticidade versus a concentração, e também avaliaremos a influência do tamanho da granulometria nas propriedades obtidas para os corpos de prova. Nossas considerações finais são que o EVA, com proporção menor de acetato de vinila, vai adotar características do polietileno de baixa densidade. Então, acredita-se que as blendas de PP, PDM e EVA resíduo terão características semelhantes a esse composto, como boa tenacidade, alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade e estabilidade térmica. Queremos ressaltar que não fizemos as nossas práticas porque muitas instituições estavam fechadas devido à pandemia, mas, assim que possível, pretendemos realizá-las. Muito obrigada pela atenção.